Hoje no Passeio Animal a gente vai conhecer um dos animais mais arredios do Parque Arruda Câmara, a lontra Cecília. Só porque eu falei que ela é arredia, tá toda simpática aí hoje. Roda a vinheta! A gente tá aqui de volta na bica justamente para fazer o passeio animal. E hoje com a lontra Cecília, que a gente tava falando, né, Tiago? Que ela é um dos animais mais arredios, a gente não ia ter como entrar no recinto e tudo mais. E tá aqui, ó, cheirando o pé de todo mundo, brincando, pulando na água, toda feliz da vida. Surpreendente, né, Tiago? A Cecília, na verdade, ela é, traduzindo para o pessoal, a mais mimada do parque, né? Então, assim, é tudo na vontade dela, tudo do jeito dela. Então, aqui, quando a gente entra, ela faz um reconhecimento de odores, ela tem que estar com os cheiros que ela gosta. Se alguém está aqui com um cheiro que ela não gosta, ela não deixa entrar no recinto dela. Tô entendendo. E ela aqui, então, tá bem tranquila com a gente, ainda muito curiosa com os equipamentos, curiosa com muita gente aqui no recinto, mais brincalhona, acessível, tranquila, né? Uma das características dos mustelídeos, né? Que são esses animais, esses mamíferos que a gente tem. A gente tem alguns mustelídeos que são aquáticos, né? Como a ariranha, adora água, na verdade. A gente tem a própria lontra. E a gente tem outros, como a irara, que é um animal terrestre. Então, desse grande grupo, a gente tem essa curiosidade como característica. São animais predadores extremamente curiosos. E a gente tem ela aqui há quanto tempo, Tiago? Conta um pouquinho da história da Cecília pra gente. A Cecília foi um animal que, infelizmente, a mãe foi provavelmente vítima da ação humana. Então, são animais que sofrem muito com a ação humana, principalmente onde tem região de conflito com pesca. Então, elas acabam indo buscar nas redes, acabam indo buscar nas criações de camarão, de peixes, o seu alimento. De forma inocente, ela vai atrás do alimento. Infelizmente, algumas pessoas que ainda não estão conscientizadas da importância desse animal acabam realmente matando por arma de fogo. Então, a Cecília foi um animal encontrado filhote, sem a mãe, em Alagoas. Foi trazida ao Parque Zoobotânico Arruda Câmara para o setor de neonatologia e foi exatamente naquele período da pandemia, onde a gente tinha o Fique em Casa, né? Então foi um animal que marcou demais pra gente, porque ele teve que ter um cuidado exaustivo, alimentação a cada 3 horas, e você não dorme para estar alimentando, inclusive durante a madrugada, esse animal. Cheirando aqui. E ela acaba vindo, né, para o zoológico, desenvolveu aqui, cresceu já junto com a nossa equipe, e por isso que ela tem esse comportamento que é totalmente atípico ao comportamento de uma lontra na natureza, né? A lontra na natureza são animais agressivos, defendem seu território, sabem se defender muito bem. E aqui, no entanto, ela, por todo esse cuidado, toda essa atenção, acabou se tornando um pouco mais dócil. Mas ainda estranha quem chega aqui com cheiro de outro animal. Exatamente. Ciumenta. Inclusive a nossa própria equipe, né? Para os bastidores, né? Para o pessoal de casa, a gente tem uma ordem para chegar no recinto da Cecília. Quando a gente vem entrar no recinto para fazer algum tipo de procedimento veterinário, avaliação de score, como é que o animal está se comportando, essas brincadeiras que na verdade são enriquecimentos ambientais, quando a gente vem com isso para o recinto, a gente vem primeiro para o recinto dela, porque se eu passo no recinto de outro animal, ela pode estranhar. Ela estranha cheiro, estranha toda essa realidade em volta dela. É um animal que na natureza é uma caçadora. É uma caçadora, né? Tá no meio da cadeia alimentar ali. Ela também pode ser predada por outros animais, como onça pintada, mas ela é um predador. É um predador e é o bioindicador. Então são animais que eles preferem águas limpas, águas que são cristalinas, águas que não são poluídas. Então quando você percebe a diminuição desse animal naquele ambiente, pode ser um indicador de que tem alguma coisa errada na poluição. As águas estão com algum material humana demais. Exatamente. E aí, falta de peixes e tudo mais. Isso, como bioindicador, é importantíssimo a presença desses animais, ela exerce esse trabalho. Infelizmente, como a gente disse, o que é que está acontecendo? As matas estão diminuindo, a sua área está degradada, e esse animal busca, inocentemente, a relação direta com a pesca, né? Então ela procura, infelizmente rasga a rede, mas aí a gente tem que conscientizar que, obviamente, esse animal não faz por maldade, faz porque ele já está numa situação procurando alimento. São animais que ainda não estão criticamente ameaçados de extinção, mas em algumas regiões a lontra já sumiu. Já desapareceu. Então, a gente percebe isso no nosso litoral, na nossa Mata Atlântica, que deveria ter lontra, e a gente não tem mais a presença e a abundância desse animal. Vocalizando. Essa vocalização aqui é interessante, que essa vocalização está chamando a gente. Quem faz muito isso é filhote.
assim como o cachorro, deixa eu explicar vários... por que eu chamei a atenção disso. Quando a gente estava entrando aqui, Thiago avisou a gente, ó, se ela começar a vocalizar, vocês simplesmente corram lá pra fora. Por quê? Porque ela sai atacando mesmo, e ela tem essas presas aqui, e é um bichinho que ataca de verdade. Aí, de repente, ela começa a vocalizar, eu tô sentado aqui, e o portão tá atrás de 2 cinegrafistas, e tá fechado. Eu pensando aqui já comigo, eu não vou conseguir sair a tempo desse bichinho não me morder. Mas eu posso ficar tranquilo. Elas vocalizam, assim como o cachorro, né, que a gente tem em casa, que tem vários tipos de vocalização, tem aquele latido procurando a gente, tem aquele grunhido quando tem medo, e tem aquele latido, né, agressivo e tudo mais, ela também da mesma forma. Esse é um sonzinho que ela faz para atrair. Esse é o som que filhote geralmente de lontra faz. Quando ela tá querendo chamar a gente para ir para água, né? Então ela tá vindo aqui, brinca e vai para água. Daqui vindo, esperando que a gente vá também brincar com ela na água. Tiago, essa presença dela, e a gente vê o ser humano invadindo cada vez mais esses espaços. E o que eu tô notando é um animal muito curioso também. Na natureza ela tem essa característica também de acabar sendo curiosa e acabar entrando onde não deveria, e isso prejudica ela? Então, elas são curiosas, mas não é esse ponto de chegar próximo ao ser humano. Na natureza, ela acaba tendo que estar sempre alerta. Então, são animais que são noturnos, diurnos, eles ocupam, se alimentam ao longo de todo o dia. E nesse processo, ela acaba realmente aprendendo. São animais que têm o olfato é muito bom e a audição também muito boa. Até porque é uma característica desses animais que vivem na água. A audição também se propaga na água. Então, o que é que acontece? Ele acaba indo, como eu disse, principalmente através das criações, da piscicultura, pessoal que tem as fazendas de camarão, e acabam indo inocentemente achar uma fonte de alimento fácil. Porque ali é alimento fácil. Exatamente. Então, o que é que a gente faz o alerta? Se você encontra uma lontra, se você tem o hábito de cultivo de peixe, se você cultiva camarão e você encontra uma lontra lá, liga para os órgãos ambientais e faz a solicitação do remanejamento daquele animal, que eles vão fazer a translocação. Eles vão tirar o animal de uma área que está antropizada, que é a área que a gente chama com a presença do homem, para achar um local de destino que seja mais seguro para ele também. Massa. Hoje ela tem 5 anos, já é uma lontra adulta. Como é que é essa parte da biologia dela? Exatamente, é uma jovem adulta. As lontras na natureza chegam a 12 anos, 13 anos. Em cativeiro tem relatos de 20 anos, animais de 18 anos. A Cecília ainda é uma jovem adulta. Sempre viveu só aqui no recinto do parque, a gente sempre tentou parear, isso é uma curiosidade para as pessoas de casa. O zoológico tem uma fêmea, ele não consegue um macho com facilidade, a gente não pode, é proibido ir na natureza, pegar uma lontra macho e juntar. Não, a gente não dá não pode. certo, a gente né? fica esperando, aguardando, caso aconteça, de um animal macho resgatado, necessitando de cuidados humanos de verdade, aí esse animal pode ser destinado ao zoológico. Então, por exemplo, uma lontra que sofreu um processo de amputação, um animal que tem uma lesão que é irreversível. Então, esses animais são destinados ao zoológico. Ou um animal como ela, que era muito pequenininha para ser devolvida para a natureza. Exatamente. Aí, animais que são órfãos, né, e aí precisa do cuidado humano para fazer esse substitutivo de leite. Para esse primeiro desenvolvimento da vida, os mamíferos precisam desse cuidado e no caso delas não é diferente. Então, as lontrinhas filhotes acabam dependendo do cuidado materno, que aí, nesse caso, a gente faz com os cuidados humanos. A lontra geralmente tem entre 1 e 6 filhotes, né? Em uma gestação aí de quanto tempo? De aproximadamente 2 meses. A gente percebe que essas gestações estão diminuindo, então a gente já tem animais com 54 dias, 53 dias, mas geralmente são 2 meses a gestação de uma lontra. Geralmente 2 meses, agora olha ela aqui, toda simpática, querendo conversar. Já tá se acostumando comigo. Ô Thiago, falando em filhote, tem uma lontra filhote, um machinho que chegou aqui no parque, né? E por coincidência, é um animal também de Alagoas. Então, uma conterrânea da Cecília chegou aqui no parque, também necessitando de cuidados do setor de neonatologia. É um animal que já chegou mais desenvolvido, então não é tão... A Cecília chegou com dias de vida, então era um animal que precisava muito do cuidado humano. Esse já chegou numa fase onde a gente mantém o aleitamento, mas inicia a etapa que a gente chama de desmame, que é quando o animal começa já a comer carne, a presença, peixe. No caso deles, peixe, né? Então as lontras, elas comem crustáceos, comem bastante peixe, e em cativeiro a gente tenta manter essa dieta. Vai frango, porque elas comem aves aquáticas também, mas a base da dieta é o peixe. E no próximo bloco a gente vai conhecer esse novo morador da bica, mais um alagoano, chegando aqui para o Parque Arruda Câmara. Daqui a pouquinho.
Estamos de volta com o Passeio Animal e agora para mostrar esse filhotinho de cerca de 2 meses que chegou aqui na Bica. Um novo morador, vindo de Alagoas também, né, Tiago? Só veio um pouquinho mais velho do que a Cecília. Exatamente. A Cecília veio nova demais, na verdade, porque ele é um animal que ele chegou ainda na dependência do leite, ainda toma leite, né, ainda se amamenta, e ele está no processo de transição. A gente já começou a colocar o peixe, já começou bem trituradinho, bem picadinho, para não ter risco de que o animal se engasgue, mas vai fazendo essa seletividade alimentar natural, ele vai começando a compor o seu cardápio, né? Vai começando a ver quais são... E cada animal tem a sua necessidade, os seus gostos, digamos assim. Então, assim como a gente, ser humano, algumas pessoas preferem feijoada, outras preferem lasanha, outros preferem churrasco, outros preferem vegetais. No caso das lontras, a gente pode ter um animal que gosta de peixe e outra que gosta de frango, por exemplo. Então, a gente acaba variando bastante o cardápio nessa fase da vida. Essas coisas a gente acaba aprendendo muito sobre ele também na natureza. Dentro de um zoológico, a gente consegue aplicar esse conhecimento na natureza? Com certeza, com certeza. Então, a gente percebe cada vez mais que esses animais, eles possuem dietas desbalanceadas na natureza por escassez de alimento, por uma série de fatores. Então, nesse caso aqui, a gente começa a entender como é que funcionam os animais em cativeiro para reproduzir isso também na natureza. Então, ela é uma base, acaba sendo uma base de conhecimento muito grande, principalmente nessas fases iniciais da vida, onde há tão pouco estudo. A gente sabe que animais, principalmente os mamíferos, cuidam dos seus filhotes. E nessa fase da vida na natureza, é quase impossível você ter acesso a um filhote, porque obviamente tem uma mãe super protetora que vai estar ali fazendo seu papel. No caso do animal desse, a gente tem uma base de cuidado, uma base de estudos sobre ele, onde a gente não teria na natureza, né? Para ver as taxas, para ver a questão dos exames laboratoriais, todos os check-ups que a gente pode fazer com esse indivíduo, ainda nessa fase da vida, que é tão difícil a gente encontrar na natureza. Tá aqui no meu colo. E um detalhe, não tem nome, né, Tiago? Não tem nome ainda, né? Ainda não tem nome. Ele ainda está como lontrinha. Lontrinha. Agora vou dizer uma coisa para vocês. Quer escolher o nome desse novo morador da Bica? Quer participar dessa campanha? Tiago, como é que o pessoal faz para escolher o nome dele? A gente vai lançar a enquete no @Parque da Bica, né, no Instagram, e aí vão ter alguns nomes já pré-selecionados e aí a população de João Pessoa vai poder votar. Se você quer participar, é só entrar lá no Parque da Bica. @Parque da Bica, para você escolher o nome do novo morador. Tiago, me conta um pouquinho mais sobre ele. Por que ele está aqui nesse recinto, que é um recinto diferente do da Lontra Cecília? Então, quando os filhotes chegam ao parque, a gente não pode aproximar de imediato, porque filhote na natureza é sinal de alerta. Os filhotes na natureza, quando eles chegam, geralmente tem uma mãe por trás. Então, a tendência natural das outras espécies, principalmente os animais solitários ou de casal, como o caso da lontra, quando ela vê um filhote, ela tenta afugentar ele ao máximo. Porque indica que tem outra fêmea. Fica com medo que a mãe apareça. Então, nesses casos, acaba existindo, inclusive, o risco de óbito. As fêmeas maiores ou machos maiores acabam matando os filhotes numa tentativa de se livrar do filhote. Então a gente não pode aproximar assim. Ele vai ficar aqui, a lontrinha vai ficar aqui no parque, no cuidado da neonatologia. O setor de neonatologia vai fazer o desenvolvimento desse animal. Quando ela estiver se alimentando sozinha, atingir a maturidade sexual, é que a gente vai fazer a aproximação, porque aí nesse momento os hormônios vão falar mais alto. E a gente tem inclusive a possibilidade, apesar de, obviamente, vocês estão vendo que são animais que não têm um comportamento natural, eles são infelizmente, são animais que estão sob o cuidado humano, a ponto de ter essa carência, porque isso aqui que a gente está vendo não é benéfico, né? O animal ficar o tempo todo pedindo colo. Na natureza, se a gente solta esse animal, ele vai achar um caçador e vai para o pé. Então não é legal. Mas o que é que a gente tem de potencial? Esse animal é manso e a gente viu que a Cecília também é. Mas eles reproduzindo, o filhote gerado pode ser, inclusive, devolvido à natureza. E aí a gente pode ter a multiplicação desses animais na natureza novamente. Uma coisa que infelizmente está acontecendo muito, né, Tiago? É a gente perder a lontra em vários lugares, em vários locais onde se via lontras antigamente, hoje você já não consegue mais enxergá-las, você já não consegue mais encontrá-las, por causa dessa presença predatória do ser humano. Exatamente. O fator direto, né, que infelizmente é um animal que é vítima de arma de fogo, é vítima de enroscar em redes de pesca, de certa forma ele é vítima de várias formas da ação humana. Mas também tem a ação indireta, que é a poluição dos rios, o acúmulo de lixo, a diminuição dos peixes, tudo isso interfere direto e indiretamente nesse animal.
Olha só, você já pode escolher o nome da lontra, do filhote, vai ter uma postagem lá no @Parque da Bica, para você poder participar dessa enquete. Ele está sob os cuidados da neonatologia aqui do Parque da Bica. Mas o que é esse setor? No próximo bloco a gente vai conhecer. Passeio Animal de volta e agora a gente vai falar sobre o setor de neonatologia, sobre quais são as responsabilidades desse setor tão importante dentro do Parque Zoobotânico Arruda da Câmara. Tiago vai explicar pra gente. Tiago, neonatologia a gente já imagina, são os animais que acabaram de nascer aqui na Bica ou os que estão vindo pra Bica e que são recém-nascidos, é isso? Exatamente. Lembrando que a gente tem um grupo de mamíferos, a gente tem o grupo dos répteis e o grupo das aves. Então todos esses animais, os filhotes, precisam de cuidados. São cuidados diferentes, peculiares, mas todos eles precisam. Então o setor de neonatologia, ele existe primeiro para o trabalho mínimo. Qual é o trabalho mínimo? Que os animais nasçam bem e o acompanhamento no recinto. Mas isso pode demandar uma série de outros trabalhos, que é o acompanhamento diário da evolução daquele animal e caso a mãe rejeite, que isso acontece inclusive na natureza. Só que quando é na natureza, o que é que acontece? Esse animal morre. Então, o cativeiro, ele permite essas posições. Então, se uma mãe rejeita um animal aqui, ele não vai morrer. Ele vai para o setor de neonatologia. E aí esse cuidado vai ser artificializado, né? Outro animal, outra espécie, e aí vai ter o acompanhamento que seria dado pela mãe. Então o setor de neonatologia ele faz desde o acompanhamento, por exemplo, dos ovos dos animais. Existe da mesma forma que tem mães que rejeitam seu filhote, como os mamíferos, existe também aquelas aves que rejeitam seus ninhos. A gente viu, inclusive, um caso desse quando a gente estava falando sobre as aves de rapina, né? A carlinha que acaba chocando o ovo da asa de telha. Então, exatamente. Nesse caso, a neonatologia fica responsável por fazer esse controle. Se o ovo vai precisar ficar lá, se tem como botar esse ovo na incubadora e após o nascimento, o acompanhamento. Assim também é com os répteis. Então, aqui no zoológico, a gente tem o período que vai fazer o ninho para que a fêmea de jacaré faça a sua postura, o acompanhamento da postura das tartarugas da Amazônia, o nascimento agora que a gente está para os próximos 3 meses, o nascimento de jararaca e cascavel. Então tudo isso é acompanhado pelo setor de neonatologia. E aí o trabalho pesado do setor é exatamente quando uma mãe abandona o seu filhote e ele tem que suprir essa necessidade. Por quê? É um trabalho fadigante, que acaba tendo que passar por 1 mês, 2, 3 meses de cuidado desse animal, até ele ter a sua independência, e são alimentações, principalmente para os que se amamentam, a cada 2, 3 horas. Então, da mesma forma que a mãe sabe como é isso, né? As pessoas que têm seus filhos em casa sabem como é que o cuidado com o bebê requer atenção, e com esses animais não é diferente. Então, é um cuidado de uma mãe, né? Uma mãe que está ali cuidando daquele filhote de outra espécie. Então ainda tem que suprir essa diferença. Às vezes é um animal noturno e aí você tem que suprir essa necessidade de alimentar mais à noite. Às vezes é um animal que tem um hábito de comer inseto e aí a gente tem que providenciar uma dieta balanceada para ele. Então a gente já faz o alerta para as pessoas de casa. O setor de neonatologia tem uma profissional, né, a Andrea, que é bióloga, que faz esse trabalho de acompanhamento. Então se você acha um filhote de animal selvagem em casa, não vai tentar dar o leite que você dá, aquele leite de vaca, leite de cabra, porque não vai dar certo. Cada animal desse tem sua necessidade e ela é muito específica. São leites bem diferentes um do outro. E tem que ter esse conhecimento para garantir que esses animais sobrevivam. São muito frágeis nessa fase da vida. Como é que o pessoal faz no caso de uma situação como essa acontecer? Eu estou na minha casa e de repente eu vejo um desses animais na natureza, um passarinho que acabou caindo do ninho, alguma coisa desse tipo. O que eu faço numa situação dessa? Eu não posso simplesmente pegar ele e adotar. Eu preciso entrar em contato com algum órgão específico. Exatamente. Inclusive é crime, né? Você pegar um filhote, seja ele porque não estava com a mãe, seja ele porque caiu, a gente não sabe o que aconteceria, se a mãe está perto ou não. Então o resgate desse filhote deve ser feito por pessoas competentes. Então aqui na Paraíba a gente tem tanto o IBAMA, o CETAS, a SUDEMA, a Superintendência do Meio Ambiente, e principalmente o Batalhão da Polícia Ambiental. É quem vai fazer essa avaliação, porque acontece muitos casos onde o filhote ele não está abandonado. As mães ou os pais estão observando de longe e as pessoas vão lá e pegam esse animal, tiram ele de um momento que é um momento de treinamento e acaba levando. Então, lembrando que o zoológico, por exemplo, como a Bica, que tem seu setor de neonatologia, ele também não pode receber esse animal vindo de pessoa física. Então, você liga para a Polícia Ambiental, eles vão fazer a avaliação se de fato esse animal precisa ser translocado. Após esse procedimento, ele leva até o CETAS, que é o Centro de Triagem de Animais Silvestres, e o CETAS é quem vai fazer de fato essa triagem
e ver qual é o melhor para esse animal. Então, se os CETAS, que é o IBAMA, entende que a lontra, que no caso os CETAS de Alagoas, se os CETAS de Alagoas, quando fez essa triagem, viu o filhote, viu a demanda que ele precisava e entendeu que o Parque Zoobotânico era o lugar ideal para ele. Então, o CETAS é quem faz esse encaminhamento. A gente recebe através de órgãos competentes. O animal tem que chegar ao zoológico com um documento. Então, a pessoa física não vai conseguir providenciar esse documento. Não é só eu chegar com um bichinho numa caixa de papelão e entregar ali na porta da bica. Não é isso que acontece. A gente faz, inclusive, alerta à população, não só para filhotes como adultos. Se você tem um animal ilegal na sua casa, um jabuti, um arara, um papagaio, e você chega ao zoológico e entrega ele e alguém recebe, essa pessoa que recebeu continua ilegal. Porque o zoológico não tem poder de legalizar animal nenhum. Então, o zoológico só pode receber animais vindo de outras instituições, como zoológicos, ou de órgãos competentes, Polícia Ambiental, Superintendências de Meio Ambiente estaduais, ou no caso do próprio IBAMA. É isso aí. Acho que a gente entendeu um pouquinho do que é a neonatologia aqui dentro do Parque Zoobotânico Arruda Câmara. Tiago, mais uma vez, muito obrigado. Adorei conhecer a lontra. Eu sei que a gente não deveria estar pegando ele no colo, mas é tão fofinho. Nesse momento da vida, a gente até faz o alerta para a população, que algumas pessoas entendem assim, mas estão humanizando demais. Nesse momento da vida dela, ela precisa de boa alimentação e cuidado, temperatura e tudo mais. Então, nesse processo, se ela mansa, faz a gente administrar melhor o leite, faz ela tomar melhor o leite, faz aumentar as possibilidades de vida dela, a gente vai fazer. Depois, isso pode ser cortado gradativamente, como acontece na natureza. É isso aí, e você pode escolher o nome dele. @Parque da Bica, né? Vai ter lá a postagem, vai ter lá a enquete e você vai escolher o nome do novo morador do Parque Arruda Câmara. Na semana que vem, a gente traz mais um bichinho, mais um recinto para você conhecer. Então, até a próxima. Valeu!